Assassinas em série são mestres do disfarce. Elas andam entre nós no mundo como nossas esposas, mães e avós. As assassinas são introduzidas no livro junto a uma análise da sociedade em que elas viviam. Antes de pensar que elas mataram um número grande de pessoas em determinado espaço e tempo, o livro nos pergunta por que não falamos delas tanto quanto falamos de assassinos homens. Eu comprei esse livro depois que eu assisti Mindhunter na Netflix e eu tive uma conversa com uma das minhas amigas sobre por que a gente não fala tanto sobre as assassinas, onde elas vivem, quem elas matam, do que elas se vestem, o que elas comem. Hoje, no Globo Repórter. Bom, Lady Killers traz a resposta. Eu vou deixar claro que, como se trata de análise sobre histórias reais, eu não tenho certeza até que ponto que eu vou falar aqui é spoiler ou não. Se você não quer saber nada sobre o que esse livro fala, eu aconselho a não ver esse vídeo. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu vou focar mais no primeiro caso do livro e vou só mencionar algumas outras coisas que são contadas e minha opinião sobre. Então, se você quiser embarcar na brisa comigo, welcome! Ela, então, criou a mania de ficar imersa em banheiras com sangue de virgens, banhos secretos, sempre às 4 da manhã. O primeiro caso do livro, ele é conhecido até por aqueles que não imaginam mulheres como assassinas em série. Eu mesma achava que era uma obra de ficção, algum roteiro de filme, até eu pesquisar sobre. Parece muito doido imaginar uma condessa tomando banho em sangue de virgem para poder se rejuvenescer. Parece até aquele filme com a Charlize Theron, onde ela faz uma rainha má virgem, que tem o Chris, eu não sei falar o sobrenome dele, virgem, mas ele faz o Thor no filme da Marvel. Porém, e agora talvez venha um puta spoiler, você que decide, isso quase certamente não é verdade. Elizabeth Bathory, e eu acho que se fala assim o nome dela, se não for assim se fala pardon me, era uma mulher mimada, poderosa e com certeza virgem. Se tivesse nascido nos dias atuais, ela provavelmente seria uma youtuber rica que paga streamers pra fazer coisas doentias, tipo deixar a namorada grávida sair pelada na neve. Ou não, já que ela era sádica o suficiente para espancar as servas com as próprias mãos. O marido dela, o Cavaleiro Negro, inclusive ensinou ela a colocar papel banhado em óleo no meio dos dedos das servas para tacar fogo depois. Chutando estrelas era o nome que eles deram. Perfeito para virar uma trend no TikTok. Ou uma trend onde as servas mortas estão expostas em um museu e elas começam a contar como elas morreram. Hashtag fica dica. Claro que pra toda ascensão vem a queda. E olha que ela era quase dona da porra toda, porque teve uma época que até o rei devia dinheiro pra ela e pro marido dela devido às guerras que o país estava participando. Mas quando a condessa perdeu o marido e matar servas Porém, depois que a condessa perdeu o marido e ficar matando servas desesperadas. Porém, depois que a condessa perdeu o marido e ficar matando servas desesperadas e que não tinham proteção legal nenhuma, deixou de ser entretenimento para a condessa, ela criou um desafio que poderia facilmente perder. Pegou uma câmera e se filmou jogando água fervente para cima em dia de neve. Não, a condessa era sádica, ela não era burra, isso é brincadeira, tá? Para ser burra, a condessa teria que acreditar nessa ideia absurda de que se pode tomar banho em sangue. Contato direto com sangue sem proteção pode causar diversas doenças, como... Literalmente, ninguém te perguntou nada, Shelley. Apenas pensei que um pouco de conhecimento agregaria valor ao conteúdo. Assim, isso não seria um completo desperdício de tempo para a sua audiência. Primeiro a gente precisa ter a audiência, depois a gente pensa em como espalhar conhecimento, ok? Bom, continuando. Elizabeth Bathory, ou Bathory, eu não sei como fala, finalmente se cansou de ficar humilhando o pobre em programa de televisão. Então ela decide criar um colégio para jovens meninas estudarem. Belas moças, provavelmente virgem, que queriam muito aprender qualquer merda que eles ensinassem nessa época, porque eu não tinha ideia do que as meninas aprendiam nessa época, nesse lugar. Provavelmente a cozinhar. Pior que eu acho que Elizabeth Bathory nunca deve ter cozinhado na vida. Fica o questionamento. Elizabeth, um anjo entre os demônios, fez a coisa mais sensata possível depois de criar esse colégio.
Ela matou todas as meninas e depois colocou a culpa em uma delas, dizendo que uma dessas meninas matou todas as outras e depois se suicidou e ninguém pôde fazer nada. Acontece a vida. O povo nessa época já suspeitava que Elizabeth era uma assassina. Muitas das servas que conseguiam fugir corriam pela cidade com queimaduras, machucados, cortes, faca enfiada no pé. Clérigos, pessoas ligadas à igreja, já estavam meio que de olho na Elizabeth. Mas é bom deixar claro um ponto. Se nem hoje em dia crime contra a pobre é investigado, imagina naquela época que não eram só pobres morrendo, eram servos, eles não tinham direito nenhum. Eles eram considerados propriedades dos nobres. Então é óbvio que não ia ter uma investigação porque pobre estava morrendo. Lembrando que Elizabeth, na época que o marido dela era vivo, ela tinha o rei comendo na palma da mãozinha. Então quem que ia ser o doido de tentar abrir uma investigação porque ela estava matando o pobre? Só que aquela coisa, né? Matar pobre, tudo bem, acontece, acidente. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Mas ela matou nobre, né? E matar rico, já sabe, é 5 peritos diferentes fazendo reconstrução em loop em horário nobre da Record. O fim da Condessa, porém, não é tão interessante igual imaginar ela tomando banho em sangue de virgem. Ela acabou condenada à prisão domiciliar. Ela tinha que ficar... tinha que ficar presa no próprio castelo, sobre os corpos que ela enterrou, entre as paredes sujas de sangue. Não que eu acho que isso tenha sido o maior incômodo dela, né? Se ela se incomodasse com espíritos vagando no castelo dela, ela não teria virado assassina em série pra comer de conversa. Então eu acho que ela não achou tão assustador assim ficar presa no próprio castelo. Depois que ela morreu, cantando na própria cama, como se estivesse tudo bem, tudo ok. Quem pode me julgar é só Deus. Ela foi finalmente enterrada. Anos depois, quando abriram sua cripta. Anos depois, quando abriram sua cripta, nenhum resto foi encontrado. O que significa que decomposição humana funciona muito melhor do que a decomposição do plástico. A decomposição do plástico leva mais de 400 anos para ocorrer. Isso se deve a Shelley. Sim, de novo, ninguém te perguntou nada. Quando for para trazer informação relevante, eu prometo que eu te pergunto. Claramente sua pretensão é alimentar o mundo com mais conteúdo irrelevante. Esse foi um dos casos mais interessantes de Lady Killers. Primeiro porque ele inicia o livro, ele é o primeiro caso que a autora se refere na história. Segundo porque é um caso extremamente conhecido, tem vários vídeos, postagens por aí sobre esse caso. Eu nunca tinha me tocado que se referia a uma mesma pessoa até eu ler o livro. Talvez eu seja um pouco boa. Claro que, contando aqui, eu pulei vários detalhes e fugi totalmente da análise profunda que a autora realmente faz sobre o caso. Eu só queria mostrar que valeu a pena gastar para degustar essas quase 400 páginas. Que as pessoas dizem que não é camalhaço, mas da minha percepção horrível de leitora preguiçosa, 400 páginas é camalhaço, então tem que ser muito bom o livro, então valeu muito a pena mesmo. Além de falar da Elizabeth, a Tori Telfer, eu suponho que seja assim que fala o nome dela, aborda outras 3 assassinas em série e mais alguns extras no final do livro, que ela dá mais uma pincelada superficial. Totalmente dentro da cabeça de mulheres que conseguiam envenenar, queimar, esfaquear e enterrar corpos. Desde crimes contra idosos até bebês recém-nascidos. Todo tipo de sadismo e desespero que ocorreu nas épocas em que essas mulheres existiam. Quais também podem ser conhecidas como um sistema capitalista. E enquanto a leitura flui, é meio que automático, quase instintivo querer justificar os crimes que elas cometeram. Abandono, abuso, fome, o caos que era existir em lugares completamente insalubres. O fato de homens morrerem de qualquer jeito, eles já morrem mais rápido mesmo, é o ciclo da vida, todo mundo sabe disso. Porém, quando a gente analisa alguém como a Elizabeth, que tinha um mundo praticamente nas próprias mãos, dá pra entender que assassinato não tem relação necessariamente com traumas. Matar também é poder, é entretenimento, é assustador. Prova que até mesmo nós, mulheres, o sexo frágil, mimizento, que só chora e sangra todo mês, prova que mulheres também matam.
que planejam, que pensam, que enterram corpos, compram veneno e esperam dias, meses, vendo uma pessoa agonizar na própria frente até que o arsênio faça o efeito dele completo. Se isso não extingue a linha que separa homens de mulheres, eu particularmente desconheço o que nos separa. Na verdade, é todo um aparato biológico que diferencia homens de mulheres. Licença poética, Shelley, licença poética, pelo amor de Deus. Além de... Tá foda. Desculpa a edição. Além de contar toda essa experiência de assassinas em outros lugares, outras épocas, a autora também reflete a época e o contexto social ao qual elas estavam inseridas. A Elizabeth mesmo, ela estava vivendo numa época em que as servas não eram consideradas pessoas, elas eram propriedades dos nobres. E eu duvido que a Elizabeth via essas meninas como um ser humano igual. E é muito mais fácil você matar alguém que você não reconhece como igual. Mas claro que a condessa também matou nobres, então avançou a linha da própria moralidade da época dela. E isso custou o poder dela, a influência dela. Então talvez no fundo ela não visse ninguém como igual, ela não visse nenhuma dessas jovens como alguém como ela. Não vou me arriscar e ficar falando, elas eram psicopatas, apesar que no livro está escrito Entra na Mente de Psicopatas. Eu não sou psiquiatra para ficar apontando diagnóstico de ninguém, muito menos adolescente em TikTok para ficar apontando diagnóstico. Então eu não vou apontar diagnóstico. São só pensamentos aleatórios meus, enquanto eu lia o livro, na verdade. Inclusive eu enchi de anotações sobre coisas que eu fiquei refletindo enquanto eu lia. Muitas das minhas perguntas foram respondidas no próprio livro, mas muitas das minhas perguntas ficaram, porque talvez não tenham respostas. É o tipo de coisa que, para você ter certeza, você teria que ter conhecido mulheres como elas, você teria que estar naquele tempo. Enfim, o livro é maravilhoso. Desde a construção textual de leitura fácil até as análises sobre o contexto da época. As análises da autora, da Tori Telfer, são essenciais para se compreender a mente dessas mulheres. O que levou elas a agir e por que duraram tanto tempo. Se tudo já não valesse a pena, é um livro da Dark Side, né? Ó, Dark Side, só a capa dele já dá pra ver que é perfeita, né? Ó, as páginas com a borda em preto, a diagramação desse livro é uma obra de arte. Olha que lindo por dentro, o símbolozinho da caveira dentro de um olho. Ó, é perfeito. A Dark Side não brinca em serviço. A diagramação do livro, as artes internas, tem ilustrações. É perfeito, é perfeito. É uma experiência completa, sabe? O livro em si, por si só, já é uma experiência completa. Tipo, valeu cada centavo gasto. É uma das coisas na vida que a gente compra e paga caro, porque não foi barato isso aqui. Então, é uma das coisas da vida que a gente paga caro, mas que valem cada centavo, vale a experiência, vale o aprendizado, vale o pensamento que você cria sobre aquilo. É bom pra caramba, velho. Mesmo a mais psicopata das mulheres consegue perceber, ao olhar nos olhos da morte, que, no fim das contas, o que ela mais valorizava era a vida.